O homem pobre que oprime os pobres é como o homem preto que oprime os pretos. É como chuva que a tudo arrasta e não deixa trigo. É uma coisa extraordinária. Ele arranca todas as boas sementes da vida. O pobre que oprime o pobre é como a chuva torrencial que arranca o que podia ser alimento, ser vida para eles na pobreza. Porque o pobre precisa de trigo. Mas o pobre que oprime o pobre é como uma chuva torrencial que arranca todo o potencial de sobrevivência de todo mundo. Arranca o trigo. Assim como o preto que oprime o preto é como uma chuva torrencial que destrói tudo aquilo que podia para todo mundo ser abrigo. Outra vez, eu não preciso crer nas palavras da Escritura. Eu já tive tanta Escritura manifesta como história e narrativa diante dos meus próprios olhos que a minha fé original se transformou hoje num testemunho que eu dou sobre a validade e a verdade da Escritura, porque ela é infalível nos princípios que anuncia. E aí, meu amigão? Infalível nos princípios que anuncia. Uhum. Cara, o evangelho tá aí, né, cara? Né? Tá aí. Isso é que é o fascinante. Evangelho está aí. E o Evangelho está aí. Isso não que tá, você está dizendo, pouca gente entende o que você está dizendo. Que o Evangelho cara, tá aí. o Evangelho está aí, cara. Tem gente que pensa que o Evangelho está aí quando tem um monte de crente falando, pregando, metido em lugares importantes. Não, não precisa. Não. Os crentes podem estar todos reunidos para falsificar o Evangelho. Todavia, o Evangelho está aí. Ele tem vida de si própria. Ele se cumpre em quem quer, em quem não quer, em quem crê, em quem não crê. Ele é livre, ele é uma espada solta no ar. Tá aí. Tá aí. Se o pessoal estivesse nos entendendo, é que tem pouca gente nos compreendendo. Mas cara. O Evangelho tá aí, cara. O Evangelho com você, tá aí. Sem você, com igreja, sem igreja, o Evangelho. O Evangelho é livre. Tá é espada de dois gumes. O Jesus está ressuscitado. A palavra viva que lhe sai da boca não depende de você concordar ou não concordar com ela, ou de que ideologia se levante contra, ou do que os crentes façam de corroboração à perversidade. Não importa, o Evangelho está aí, livre. Está aí. Está rolando, normal. É uma expressão de Paulo, que estava preso, escrevendo a Timóteo, da prisão. Ele diz: eu estou preso. No entanto, a palavra de Deus está livre. Isso. Está aí. Está aí, mandando ver. O cara acorda e não sabe nem que pesadelo foi aquele. Pois é. Aí ele começa a se fragilizar e diz: não, devem estar armando contra mim. Aí ele começa: eu quero segurança, eu quero informação, eu quero saber de onde está vindo o mal. Eu preciso saber. Eu preciso, porque estão conspirando. Estão conspirando, é o lado inconsciente dele, recebendo a acumulação de todas as conspirações que ele pratica contra o mundo, que estão voltando contra ele. Ele pensa que são outros, mas é ele mesmo contra si próprio. E essa é a psicologia de poder que a gente observa na história humana desde as primeiras narrativas, por exemplo, da Bíblia, ou você observa nos tabletes cuneiformes da Mesopotâmia, você observa nos mitos, nas histórias, no conto de Gilgamesh, você observa nas sabedorias dos antigos, em todos os povos, de todos os lugares. Foi uma constatação que os homens e mulheres de observação sensata fizeram na história e que a Escritura registra como palavra irreversível. Em qualquer era,
porque a gente pode estar lidando com psicologias extraordinárias como essa que a gente está usando. Digo, com tecnologias extraordinárias como essa que a gente está usando aqui. No entanto, a nossa alma continua a nossa alma, primitiva, continua suscetível às mesmas coisas. E o Evangelho está aí, cara. O Evangelho está aí. Você lembra da mulher de Herodes? Da mulher de Herodes, o que ela falou quando Jesus estava sendo julgado perante Pôncio Pilatos e os tribunos do Sinédrio judaico e o povo todo reunido ali, aquele povo contratado para estar ali na presença, naquele pátio. Aquele esquema povo, lá. Aquele esquema de domingo aquele à tarde. Fake news ali, total. Aquele povo ali, uns 500 que estavam ali naquele pátio. Fake Real News. O Fake Real News. Bandeiras ali, gritando, crucificam, crucificam, crucificam. E Pilatos com medo de não crucificar e criar um problema, uma revolta, e fosse trocado pelo imperador, um outro governador fosse colocado ali no lugar dele, de modo que, de repente, chega a esposa dele, no meio daquele pátio, e manda chamá-lo, atrás de uma cortina qualquer, daquele pátio, daquele pretório, e fala para ele, a mulher dele, porque o Evangelho está aí. Jesus estava açoitado, coroa de espinhos, lascado, ferrado, sangrando, prego enfiado nele para todo lado, todo enrolado, humilhado, todo. Mas a mulher de Pilatos vem lá de dentro, porque o Evangelho está aí. A mulher de Pilatos vem lá de dentro. Ninguém falou nada com ela, mas ela disse, não te envolvas com esse homem, com esse justo. Olha isso. É maravilhoso. Que estava lá dizendo, I can't breathe. Isso. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Não te envolvas com esse justo, porque ontem em sonho eu muito sofri a seu respeito. Não te metas com ele. É extraordinário isso, como Deus escolhe fazer com que determinados momentos, circunstâncias e indivíduos, no caso aqui, é o indivíduo dos indivíduos, é o Filho do Homem, mas esse é um princípio operativo em toda a psicologia de injustiça que a gente observa na história humana. Geralmente tudo começa com um justo. Um justo. Um justo. Você veja a Primavera Árabe. Sim. Como é que ela começou? Lembra dela? Foi um justo. Foi um rapaz que, não aguentando mais a perversidade na Tunísia... Exatamente. Fogo no corpo. Eu pensei nesse episódio. E deflagrou aquele processo inteiro que saiu varrendo tudo. Tudo. Tudo, há 11, 12 anos atrás. A gente vê em várias circunstâncias e situações na história humana exatamente a mesma coisa. Às vezes não te envolvas, não mexas aí, porque esse cara se transformou num vórtice, num centro de convergência de uma quantidade dimensional de coisas. Ele é a própria amarração de milhões de significados. Não toques aí, porque isso vai explodir em cima de ti. Não mexas com isso. Aí, e quem carrega esse poder de se tornar objeto dessas convergências dimensionais humanas e de principados e potestades e de psicologias coletivas inconscientes é sempre o oprimido. O oprimido é esse centro gravitacional. Não é no palácio que está o centro, que está esse eixo gravitacional. Porque lá está tudo bem, né? Lá está tudo bem. E é de lá que frequentemente procede a maldade que oprime o povo. Isso, é de lá que sai. Lá na esquina, você veja, não é na casa, na mansão do rico, que morre e vai para o inferno.
é na esquina do Lázaro, que morre e é levado para o seio de Abraão. Isso. A Escritura é abundante quanto a declarar essa realidade. O chamado Magnificat, o Cântico de Maria. Sim, sim. Cara, o Cântico de Maria é um salmo sobre esse princípio que eu estou enunciando e repetindo aqui, querendo que alguém entenda, que alguém perceba que a gente não está falando de política, a gente está falando do Evangelho, que está solto por aí, realizando o que lhe apraz, como disse Isaías, porque a palavra de Deus não volta para Deus vazia, sem que antes cumpra o que lhe apraz, meu amigo. E isso acontece, como a gente vê no Cântico de Maria, em Lucas 1, capítulo 1, do verso 46 em diante, sim, que diz: a minha alma, Maria então disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu Deus com braço valoroso. Dispersou, olha os imperativos do Evangelho solto por aí. Não foi ninguém que fez, foi ele mesmo que fez. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Isso é maravilhoso. Que maravilhoso. Dispersou os que no coração alimentavam pensamentos de domínio, de tirania, controle, capricho. Derrubou dos seus tronos os poderosos, porque o Evangelho está solto. Maria não tinha que fazer nada, ela só constatava. Exaltou os humildes, os que estavam gritando e dizendo I can't breathe. Exaltou os humildes, encheu de bens os famintos, de fartura, de bens, não apenas de bens materiais, mas dos bens da satisfação da justiça. E despediu vazios, ocos, os poderosos. Amparou os seus servos, a fim de que eles não se esqueçam da misericórdia de Deus, do compromisso de Deus com a carência, com a necessidade e com a soberania de Deus contra toda arrogância que quer transformar o homem em vassalo de caprichos perversos. Ah, quem me dera eu fosse ouvido, Senhor Jesus. Quem me dera um milagre acontecesse e essa geração entendesse esta palavra rara, essa palavra já não repetida, já não dita, essa palavra maltratada, pisada, chamada de todas as abominações, mas que é palavra pura e simples da profecia do Evangelho, da lei da vida que não falha. Quem me dera, Senhor, derrama teu Espírito